Fala galerinha, Patrícia Fagundes por aqui e hoje a gente vai falar sobre a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos levar em consideração algo muito importante. Na próxima semana tem Copa do Brasil, então nós precisamos ficar atentos se os treinadores não vão poupar jogadores e vão entrar talvez com times mistos para os confrontos do final de semana. O primeiro palpite fica no jogo entre Sport e Palmeiras. O Sport fez um jogo bem interessante contra o Atlético Goianiense. Claro que praticamente tinha a obrigação de vencer esse confronto contra o Atlético Goianiense jogando em casa. Venceu por 4-0, apesar do gramado bem ruim, o Leão fez um ótimo jogo. Vale a gente lembrar que o Sport, como mandante, teve apenas uma derrota no Campeonato Brasileiro. Então a equipe jogando em casa é muito forte. Já o Palmeiras empatou contra o Flamengo fora de casa por 2-2 e não tem uma boa campanha como mandante. O Palmeiras, de 8 jogos que jogou fora de casa, jogou como visitante, teve 5 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Então o resultado do Palmeiras fora de casa não é muito interessante. O jogo contra o Flamengo, o Palmeiras já apresentou um avanço em relação ao jogo contra o Atlético Goianiense em casa. Eu acredito que o Palmeiras já deu uma melhorada, está jogando com rapidez, aproveitou muito bem os contra-ataques, mas o problema é que para o jogo contra o Sport, o Palmeiras não vai contar com Dudu, Tietê, Michel Bastos e o Borja, que estão suspensos. Todos eles levaram cartão amarelo no jogo contra o Flamengo e estão suspensos para esse jogo. Além disso, o William se machucou, o Felipe Melo e o Guerra serão poupados para o próximo jogo. Então, o Cuca vai ter um time bem misto para jogar contra o Sport. Levando esses fatores em consideração, eu acredito que o Sport é que leva a vantagem para esse jogo. Eu particularmente pensei no ambos marcam para esse jogo. O ambos marcam está em 1,78 na casa de apostas Betson. Não acho que seja uma aposta ruim, mas levando em consideração que o Palmeiras vai com um time todo misto, o Palmeiras já não tem um time titular muito entrosado, então o time misto provavelmente tende a ser pior, né? Pode ser que não. O Palmeiras tem a estreia aí, provavelmente o Daverson vai atuar já nesse domingo. Então o menino pode dar um brilho ao ataque palmeirense. Quem sabe isso aconteça, né? Mas eu acredito que o Palmeiras não consiga trazer uma vitória para casa frente ao Sport. Eu acredito que esse jogo aí possa rolar um empate ou a vitória do Sport. Então, o meu palpite para esse jogo fica na possibilidade do Sport anulando a aposta em caso de empate. Ou seja, Sport, empate, anula a aposta com odds de 1,66 no Betson. Em caso de vitória do Sport, a gente ganha a aposta. Em caso de empate, nossa aposta é devolvida. E caso o Palmeiras vença, aí a gente perde a aposta. Eu acredito que a gente tem algum valor aí apostando a favor do Sport, porque o time do Palmeiras vai bem desfalcado para esse confronto, beleza? O segundo palpite fica para o jogo entre Flamengo e Coritiba. O Flamengo está na 4ª posição, na cola do Santos, que está em 3º. Eu acredito que o Flamengo precisa aproveitar esse momento do Coritiba, que passa por uma turbulência. O Coritiba teve o técnico demitido, o preparador físico vai estar à beira do campo no sábado, então é o momento do Flamengo aproveitar essa dificuldade do time do Coxa e conseguir os 3 pontos para continuar na cola do Santos. Caso o Flamengo não vença, a situação pode começar a se complicar um pouco mais e o Flamengo começa a se afastar do G6. Então é muito importante que a equipe vença nesse sábado. O Flamengo já empatou com o Palmeiras por 2-2, vem de resultado ruim, perdendo em casa para o Grêmio também. Então é importante que o Flamengo consiga vencer nesse sábado e eu acredito que a equipe vai estar com motivação para isso. Então eu fico na vitória do Flamengo com odds de 1,45 no Betson. Outra aposta que eu gosto bastante também
é a possibilidade do Flamengo marcar 1,5 gols, ou seja, o Flamengo marcar 2 ou mais gols. No Betson, essa aposta está em 1,74. Tem um odd bem interessante para o Flamengo marcar 2 ou mais gols. É o over 1,5 do Flamengo na casa de apostas Betson. Gosto bastante dessa aposta e o resultado é independente do resultado do jogo. Se o Flamengo marcar 2 gols, você tem a aposta ganha. Mesmo que o Coxa marque 3 ou 4 gols, se o Flamengo marcar 2 gols, você tem a aposta ganha com odds de 1,74, over 1,5 do Flamengo. Gosto bastante dessa aposta, mas o meu palpite fica na vitória do Flamengo a 1,45. O terceiro palpite fica para o jogo entre Santos e Bahia. O Santos, na terceira posição, pega o Bahia, recebe o Bahia em casa. Vamos ficar atentos a um detalhe nesse jogo do Peixe. Na próxima semana, o Peixe recebe o Flamengo e precisa reverter um resultado de 2-0 ou vai cair fora da Copa do Brasil. Então é muito importante a gente ficar de olho. Caso o Peixe entre com um time misto para esse jogo, é muito importante talvez ver a atuação da equipe para pensarmos em apostar se vale a pena ou não fazer essa aposta que eu vou sugerir. Embora o Santos tenha um confronto na próxima semana pela Copa do Brasil, eu acredito que é muito importante o Peixe conseguir essa vitória contra o Bahia. O Bahia, ele é um daqueles times que complica a vida de times maiores. Até porque quando atua com times maiores, principalmente, como o Flamengo, como o Grêmio, a equipe tende a se fechar. A equipe vem numa postura defensiva, procurando contra-ataques para trabalhar. Então a gente precisa ficar de olho com esse Bahia. Mas, ainda assim, eu acredito que o Peixe possa vencer. Eu acredito até que uma aposta que pode ser interessante é o menos de 2,5 gols. Tem odds a 1,66 no Betson, mas o meu palpite fica na vitória do Peixe a 1,57 na casa de apostas Betson. É isso aí, galerinha, são esses os meus palpites para a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apostem com responsabilidade, fiquem de olho na escalação das equipes para esse final de semana devido à Copa do Brasil, principalmente aos times que vão jogar a Copa do Brasil na próxima semana. E nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até mais!